Caro aluno Café Concursos, prometemos, estamos cumprindo. Estudo das orações, um desafio para qualquer candidato, pois assistindo às nossas aulas, você terá condições de gabaritar o seu exercício na hora da prova, na hora do concurso. Vimos a introdução no estudo das orações. Vimos as orações substantivas do primeiro bloco, as adjetivas, as adverbiais, os blocos seguintes. E vimos aquelas orações que não exercem função sintática uma da outra, são as orações coordenadas. 4 blocos de orações, cada bloco com as suas características peculiares. Pois agora vamos ver um processo de redução das orações, as chamadas orações reduzidas. Vamos diminuir o tamanho das orações. Para isso, utilizaremos formas nominais nos verbos. A língua portuguesa apresenta 3 formas nominais. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Temos escrito ali e eu repito aqui, particípio. Por que formas nominais? Porque, eventualmente, eu posso usar o verbo, a forma no infinitivo, gerúndio ou particípio, como um substantivo ou um adjetivo. Então, por exemplo, no infinitivo eu tenho o verbo saber. Eu uso saber como um substantivo. Coloco um artigo "o" na frente e faço um processo de derivação imprópria, uma substantivação. O saber enobrece o homem. Transformei o verbo saber num substantivo. O saber enobrece o homem. Forma nominal, porque o verbo pode ser usado como substantivo. Tá? O gerúndio. Tenho ali um fervendo. NDO. Gerúndio. E uso como um adjetivo. A água fervendo queimou minha mão. A água fervendo queimou minha mão. Fervendo aí funcionando como caracterizador, como um qualificador de água. Qualificador de água. Água fervendo. Qualificador. Gerúndio. Passou de verbo à classificação de adjetivo, uma derivação imprópria. E ainda o particípio. Ferido. Ele havia ferido o bandido. Ferido. Uma forma no particípio. Mas eu posso usar como adjetivo. Estou com o dedo ferido. Estou com o dedo ferido. Adjetivo, ferido. Qualificando dedo. E posso usar como um substantivo. O ferido foi hospitalizado. O ferido foi hospitalizado. São formas nominais. São verbos que podem ser usados como adjetivos, como substantivos. Ok? Quando eu tenho uma oração, em alguns casos eu posso reduzir o tamanho dela. E aí eu vou retirar a conjunção e o verbo da oração necessariamente estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Vamos começar com o infinitivo. Orações reduzidas de infinitivo. Então nós temos a oração, período, empresta-me a luneta. Aí está a minha oração principal. Agora vou escrever aqui ao lado, colocar uma oração subordinada adverbial final. Empresta-me a luneta para que eu veja as estrelas. Empresta-me a luneta para que eu veja as estrelas. Temos aqui a oração principal, empresta-me a luneta, verbo no imperativo, imperativo afirmativo, segunda pessoa do singular. Tu emprestas menos o S, empresta a mim a luneta. E vem a segunda oração, uma adverbial final, porque acrescenta a ideia de objetivo, de finalidade, à oração anterior. Ver as estrelas, para que eu veja as estrelas. E aí eu quero a redução dessa oração, uma oração menor. O que eu faço? Aqui eu tenho uma locução conjuntiva, para que, de finalidade.
E aí eu vou esconder o quê? Omitir o quê? E modificar o verbo. Transformarei a oração subordinada adverbial final numa reduzida. Empresta-me a luneta para eu ver as estrelas. Opa, reduzi o tamanho da oração. E o verbo infinitivo. Infinitivo pessoal, para eu ver, para tu veres, para ele ver, para nós vermos, para vós verdes, para eles verem. O infinitivo conjugado, chamado infinitivo pessoal. A classificação continua a mesma, oração subordinada adverbial final, mas o concurso pode acrescer reduzida de infinitivo. Traduzindo, retirei o que, parte da locução conjuntiva, e o verbo do presente do subjuntivo foi transformado em infinitivo pessoal, para eu ver as estrelas. Temos aí uma oração reduzida, ok? Mas temos também oração subordinada reduzida de gerúndio. Oração reduzida de gerúndio. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de oração reduzida de gerúndio. Tá? Vi crianças que brincavam na rua. Vi crianças que brincavam na rua. Verbo ver e verbo brincar. Estamos diante de um período composto. E um período composto por subordinação, já que a segunda oração exerce a função sintática de adjunta nominal de crianças, palavra da primeira oração. A oração principal, vi crianças. A oração seguinte está presa a crianças. Crianças brincavam na rua. Então, temos a presença do pronome relativo que, as quais brincavam na rua. Substituo pelo pronome relativo quais, que é antecedido de artigo, as quais brincavam na rua. Vi crianças, as quais brincavam na rua. Estou diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Uma adjetiva, não uma adverbial final, mas uma adjetiva restritiva, iniciando com pronome relativo, a ausência de vírgula, restringe. Não são quaisquer crianças, mas crianças que brincavam na rua. Vamos reduzir? Aí nós vamos suprimir o pronome relativo, não conjunção, porque é o pronome relativo. E por que pronome relativo? Porque ele substituiu a repetição de crianças. Vi crianças, crianças brincavam na rua. Substituo a segunda palavra crianças pelo pronome relativo que. E aí na redução, vi crianças, retiro o pronome relativo e vou usar o verbo agora no gerúndio, brincando na rua. NDO, brincando na rua. Temos aí o gerúndio, que há pouco falamos a respeito dele, né? Falamos há pouco a respeito dele. O gerúndio, brincando na rua. Continua sendo uma oração subordinada adjetiva restritiva. A classificação não muda, mas a banca pode acrescer reduzida de gerúndio. Oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida de gerúndio. Ok, meus caros alunos? E ainda temos a oração reduzida de particípio. Vejam um exemplo dado pelo professor. Quando chegou de São Paulo, visitou os pais. Quando chegou de São Paulo, visitou os pais. Aqui, no exemplo dado pelo professor, temos uma inversão nas orações. O professor começou com a oração subordinada adverbial temporal, quando chegou de São Paulo. E depois colocou a oração principal, visitou os pais. Aí temos um caso de pontuação. A vírgula se torna obrigatória porque eu tenho uma oração subordinada adverbial deslocada. O lugar dela é após a principal e aqui na frase construída ela foi empregada antes da principal, daí a vírgula obrigatória. Quando chegou de São Paulo, conjunção quando, uma conjunção subordinativa temporal. Vamos reduzir. Como se reduz? Retirando o pronome relativo, no caso do exemplo 2,
ou da conjunção, no caso do exemplo 3, ou de parte da locução conjuntiva, que é o exemplo 1, caso do exemplo 1. Então, eu altero e jogo o verbo para o particípio. Ado ou ido, chegado de São Paulo, e aí temos um verbo no particípio, chegado. Ele havia chegado, verbo no particípio, chegado de São Paulo, e aí eu continuo a frase. Visitou os pais, visitou os pais. Chegado de São Paulo, visitou os pais. Terminação de particípio. Infinitivo, gerúndio de particípio. Ver, brincando e chegado. Reduzimos o tamanho das orações. Estamos diante de orações reduzidas. A banca pode pedir. Não é muito frequente. E um detalhe, a banca pode dar uma oração reduzida e não mencionar nas alternativas que ela é reduzida. Não importa. A classificação é a mesma da desenvolvida. Chama atenção para uma banca. Fundação Getúlio Vargas. FGV, não é? FGV. Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas costuma pedir que o candidato reduza a oração ou desenvolva. Muito comum a adverbial final da banca FGV. Reduzir ou desenvolver. Desenvolver, eu devolvo a conjunção e o verbo sai do infinitivo, gerúndio ou particípio. Reduzir, retiro a conjunção ou parte dela, da locução, da locução conjuntiva, parte, e o verbo necessariamente só poderá ser usado no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. São as nossas orações reduzidas. Vamos exercitar as orações reduzidas. Temos 3 exercícios focando nas orações reduzidas. E como sempre acontece nas aulas do Café Concurso, os senhores veem na tela a questão, o professor lê aqui no material do Café Concurso, e os senhores leem na tela a questão, ok? Acompanhem então. Vamos resolver 3 questões. A primeira delas diz o seguinte: a seguir, estão exemplificadas 3 orações reduzidas do infinitivo. Então, reduzidas de infinitivo, né? 3. Quais são elas? Número 1. Era preciso tirar a pressão da gestante. Número 2. Deus o livre de ser logrado, ainda mais pela sogra. Ai. Número 3. Por ser da minha terra é que sou nobre. Por ser da minha gente é que sou rico. Bonita a terceira frase aí, né? Entre elas também é substantivo. Então, a banca quer que além de reduzida de infinitivo, ela seja substantiva. Seja uma oração subordinada substantiva reduzida de infinitivo. Quais são as reduzidas de infinitivo? Número 1, em Romanos. Era preciso tirar a pressão da gestante. Era preciso. Verbo de ligação e predicativo. Um adjetivo, preciso. Um predicativo. Faltou o sujeito. Ou seja, a segunda oração funciona como o sujeito da oração principal. É a nossa substantiva subjetiva, mas reduzida de infinitivo. Tirar a pressão da gestante. Portanto, temos aí uma substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Portanto, está entre as que devem aí aparecer na resposta do nosso gabarito. Então já temos ou é a alternativa A, está presente ali, ou é a D ou é a E. Uma dessas 3. Então a primeira é substantiva. Vamos à segunda. Deus o livre de ser logrado, ainda mais pela sogra. Deus livre, o fulano, livre de ser logrado, livre de alguma coisa. Então vemos o verbo livrar alguém de algo. Então temos aí a presença de mais uma substantiva. Livrar alguém de algo, livrar de ser logrado, o fulano de tal. Temos aí uma objetiva indireta, completando o verbo livrar. Livrar de algo a alguém.
objetiva indireta é substantiva. Por isso, a nossa resposta está entre... Na verdade, já temos a gabarito. A alternativa é 1 e 2 apenas, já que 2 nós temos apenas na alternativa B, de bola. Por que a terceira não? Por que a terceira não? Sou nobre porque sou da minha terra. Dei a causa. Sou rico porque sou da minha gente. Dei a causa. Se eu acrescento a causa, eu estou com uma oração subordinada adverbial causal. Não é substantiva. O que é a causal? Aquela que acrescenta à oração principal a ideia de causa. Por isso, temos aí duas adverbiais causais na alternativa no item 3, por ser da minha terra e por ser da minha gente. Como o exercício pede a substantiva, temos como correta a E, de Espanha, a 1 e a 2 apenas. Ok? A 1 e a 2 apenas. Vamos para mais um exercício. Vamos ver o nosso material aqui, material Café Concursos. Por favor, acompanhe. Da AMAN, um exercício da AMAN. No seguinte grupo de orações destacadas, é bom que você venha, na 1. Chegados que fomos, entramos na escola, a 2. E não esqueças que és falível, na 3. Temos orações subordinadas respectivamente. 2 delas não são reduzidas. Reduzida é a segunda ali, né? Chegados que fomos. Temos aí a presença do verbo chegar no particípio. Então, ela é uma reduzida de particípio. Não há conjunção aí. É bom. Na número 1, temos o verbo de ligação e um adjetivo funcionando como predicativo. Faltou o sujeito. A segunda oração, da número 1, é uma subordinada substantiva subjetiva, mas não reduzida, ok? Já a segunda, entramos na escola quando chegamos, no momento em que chegamos. Chegados que fomos, entramos na escola. Nesse momento, no momento da chegada. Nesse momento aí, né? Chegados que fomos. No momento mencionado anteriormente. Por isso, temos aí uma adverbial temporal, uma oração subordinada adverbial temporal, sem a conjunção, reduzida. Verbo no particípio, reduzida de particípio. E aí temos a terceira. Não esqueças que és falível. Quem esquece ou quem não esquece algo. Objetiva direta, que és falível. Cuidado! Se aparecer o pronome, não se esqueça de que és falível. Passa a ser objetiva indireta. Verbo lembrar, esquecer, recordar. Sem pronome, gera objetiva direta. Com pronome, gera objetiva indireta. Com pronome, pessoal oblíquo átrio. Cuidado com esse detalhe. Por isso, alternativa D de dado. Subjetiva, adverbial temporal reduzida de particípio e objetiva direta. Meus queridos amigos, um último exercício, me permitam, um último exercício. Vejam aqui na tela. No texto, se encarrega de comprar camarões. Se encarrega de algo. Encarregar-se de algo. Temos aí o verbo, uma segunda oração. A primeira é a principal, do verbo encarregar. E a segunda do verbo comprar, que é uma subordinada que completa um verbo, mas com a presença de preposição. Completar verbo com presença de preposição, objeto indireto. Portanto, estamos com uma objetiva indireta, sem a conjunção e com o verbo no infinitivo. Por isso, nossa resposta, alternativa B de bola. Subordinada substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ok, meus amigos? A alternativa B de bola. E aí fechamos o nosso estudo de orações. O convite fica para a próxima etapa. Ainda sintaxe, questão certa em concurso, concordância. Continuem conosco, convidem seus amigos, inscrevam os amigos aí no Café Concurso.
Próximo passo, concordância. Aguardo a presença de vocês.